Se você está procurando informação sobre planejamento sucessório na internet, provavelmente você já deve ter encontrado algum especialista por aí falando que se você não fizer o planejamento, a sua família vai perder o seu status social, vai ter um declínio. Isso dá um certo calafrio para quem se preocupa com as próximas gerações. Já pensou se seus filhos tiverem que mudar de bairro para ir para um bairro mais humilde? Ou então ter que tirar da escola particular para colocar numa escola pública? Deixar de frequentar os restaurantes e outros lugares de entretenimento que costumavam ir? Isso tudo dá um certo aperto no coração. Mas atenção, essa estratégia de mexer com o nosso sentimento pela família é também um apelo de marketing jurídico. Não tem nada de errado em fazer isso. Na verdade, é até mesmo uma forma de acionar um gatilho para que uma medida seja tomada em prol da família. Mas antes de se movimentar e ir atrás da contratação de um profissional, é importante que você faça algumas reflexões para entender exatamente quais são as necessidades de planejamento da sua família antes mesmo de contratar um profissional especializado nessa área. Eu trouxe aqui 4 questões que são importantes de se fazer para entender quais são as necessidades da sua família em relação ao planejamento sucessório, qual que é o tamanho da urgência, qual que é a complexidade que vai estar por trás disso e onde que o profissional tem que atacar para dar maior estabilidade possível para esse planejamento. Então, vamos lá? A primeira pergunta que você deve se fazer como chefe de família é a seguinte: os seus filhos, os seus descendentes, as pessoas que vão herdar o seu patrimônio, elas têm independência financeira? Elas, digamos assim, venceram na vida? Será que elas dependem realmente do seu patrimônio? Se existe uma relação de dependência econômica, social, em relação ao patrimônio que você construiu, em relação às rendas que esse patrimônio gera, então esse é um ponto de atenção. Realmente se abre aí uma situação em que o planejamento sucessório ele precisa atender justamente essa necessidade e até aumenta, de certa maneira, a urgência que ele deve ser feito. A segunda questão que eu elenquei, ela é bem atrelada à primeira. Na verdade, eu até pensei em criar uma única questão para essas duas, mas eu acho que tem alguma separação sim. Qual é essa pergunta? Os seus filhos, eles vão ter liquidez, ou seja, dinheiro disponível, recursos disponíveis para fazer face ao pagamento de despesas muito comuns no inventário? Por exemplo, eles têm dinheiro para contratar o advogado que vai ser indispensável para a realização do inventário? Veja que são honorários que variam aí entre 4% e 10%, dependendo da tabela da ordem de cada estado. Sendo que, a depender da situação, os honorários podem até subir mais um pouco, dependendo da complexidade do caso. Será que também vai haver reserva de recursos para pagar impostos, custas judiciais e taxas de cartório? Essa é uma pergunta muito importante de se fazer e algumas pessoas até mesmo usam instrumentos como seguro de vida para garantir aquela liquidez caso os filhos não tenham. Então, estou dando aqui apenas um exemplo, né, de medida que pode ser adotada, mas é claro que não é a única e às vezes não é aconselhável, dependendo da situação. O terceiro ponto que você deve refletir é a questão da organização do seu patrimônio. Não é muito difícil achar situações em que um patriarca ou a matriarca de uma família venha a falecer e os herdeiros sequer conseguem achar onde está o patrimônio do falecido. Sim, muitas vezes as pessoas elas deixam de declarar os bens no seu imposto de renda, muitas vezes têm imóveis, mas que não têm registro no cartório de imóveis e, portanto, fica muito difícil encontrar. Quer ver um exemplo de ativo que hoje em dia, se não tiver muito bem documentado, é praticamente impossível de encontrar? Criptoativos. Sim, as criptomoedas, os tokens, etc., são classes
de ativos que, se por acaso tiverem sido guardadas com um esquema de carteira quente, ou, aliás, carteira fria, né, a cold wallet, pode ser praticamente impossível aos herdeiros resgatar as informações para fazer um eventual inventário, né? E também aí nós vamos ter as aplicações financeiras, as ações, dependendo de como que essas ações estão registradas, pode ser difícil. Aqui no Brasil, a B3 ela acaba sendo a grande custodiante, mas se houver ações de empresas no exterior, a coisa pode ficar bastante difícil para o seu herdeiro. E finalmente, como é que é a situação familiar? Como é que é a sua situação familiar? Enfim, como é que está a sua relação com o seu cônjuge ou a sua cônjuge? Como é que está a relação com os seus filhos? Como é que é a relação entre os irmãos, entre os seus filhos, entre si? Como é que eles se relacionam? Eles costumam ter uma relação amistosa ou é um tanto conflituosa? Isso tudo vai pesar na hora de encaminhar um planejamento sucessório. Pode até mesmo haver uma necessidade de você preferir um herdeiro em prejuízo do outro, em razão de uma situação específica, que não convém nem aqui a gente tentar estabelecer exemplos, mas pode ser que isso seja necessário. E aí é um ponto de atenção que você precisa levantar antes de conversar com um profissional. Então, como é que está toda essa relação? Também tem uma outra coisa que eu até ia esquecendo de comentar. Notei aqui na minha cola, mas havia esquecido de falar. Você tem, por acaso, filhos de relações diferentes? Se esse é o caso, também é importante destacar como é que é a relação com os filhos da ex-cônjuge, do ex-cônjuge, como é que é a relação com o próprio ex-cônjuge, né? Tudo isso tem que ser avaliado, tem que ser refletido antes de se pensar em fazer um planejamento sucessório. Veja bem, em qualquer outra das 4 situações ou reflexões que a gente trouxe aqui, é muito importante que você encontre ali um ponto onde você queira estabilizar as coisas, para que o encaminhamento do planejamento sucessório seja o mais eficiente, o mais eficaz possível. Tá ok? Então, antes de ouvir qualquer papo aí de que seus herdeiros vão perder o status social, vão perder a condição social, terão que ser rebaixados de classe social para poder sobreviver diante da sua falta, primeiramente pense com carinho em todas essas questões para que nenhuma decisão afobada seja tomada. E converse muito com o seu advogado, com o seu contador, com um especialista que você vier a contratar para fazer o seu planejamento sucessório. Exponha todas as suas preocupações, principalmente em relação a esses 4 aspectos que eu levantei para vocês. Use isso como guia para uma contratação inicial, tá ok? Qualquer dúvida, qualquer comentário é muito bem-vindo aqui na parte de baixo aqui do vídeo, vocês já sabem como é que funciona. Se por acaso esse conteúdo ajudou você a refletir a respeito do seu planejamento sucessório, de qual que é a urgência do planejamento sucessório, qual que é a necessidade do planejamento sucessório, eu agradeço muito o seu like. Não se esqueça, se por acaso você chegou até esse ponto do vídeo, acredito que eu mereço o seu like. E, claro, não se esqueça de compartilhar com todos os seus amigos e se inscrever no canal. A gente fica para uma próxima oportunidade. Um abraço.